Evangelho de João, no capítulo 10. Nós vamos ler o trecho que vai do versículo 11 ao versículo 15 apenas. Um trecho bem curtinho, de uma passagem também muito conhecida, numa dessas passagens muito conhecidas em que Jesus fala algo sobre a sua própria identidade, começando com essa afirmação: eu sou. Nós vamos ler juntos João capítulo 10, do verso 11 ao verso 15, diz assim a Bíblia, nas palavras de Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Senhor, é a Tua palavra tão magnífica, tão viva, poderosa e eficaz sobre a nossa história, sobre o nosso coração. O que nós pedimos nessa manhã é que o Senhor encha a nossa alma de alegria, doçura, conforto, consolo, encorajamento e amor por Ti. E que saiamos daqui alegres, na certeza de que somos guiados pelo bom pastor Jesus. Nós oramos para a Tua glória. Amém. É muito provável, até mesmo se você não gosta tanto de filmes, não curte tanto cinema, é bem provável que você tenha assistido Titanic, não é? Esse filme de 1997 ocupa o terceiro lugar no ranking das maiores bilheterias da história do cinema. O terceiro lugar. Um dos filmes mais assistidos de toda a história do cinema. E eu acredito que uma das principais razões para o sucesso de Titanic não é o drama criado, a história criada a partir do fato real, do problema que houve com o navio, com o Titanic, mas eu acredito que uma das principais razões do seu sucesso é porque nós encontramos nesse filme aquilo que nós esperamos em toda boa história de amor. Você deve lembrar ainda dos personagens. Rose, interpretada por Kate Winslet, é uma jovem bonita, noiva de um homem muito rico. Ela é parte da elite da sociedade do seu tempo, mas ela se sente sufocada pelo estilo de vida da nobreza. Ela se sente sufocada por perceber o vazio no pensamento, nas falas e nos sentimentos daquelas pessoas tão nobres, tão ricas e tão poderosas, e pior, ela não ama e ela não admira o homem a quem ela está prometida em casamento. Ela é noiva de alguém que ela não deseja se casar. Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, é um artista de terceira classe. Ele é um aventureiro pobre que ganha, nos 45 do segundo tempo, o bilhete para embarcar na primeira viagem do Titanic numa mesa de jogo. Ele ganha um jogo cuja aposta era o bilhete do Titanic e ele embarca. O filme passa numa história em que eles se conhecem, se apaixonam, mesmo sendo pertencentes a mundos tão diferentes. Ela rica e ele pobre. Ela nobre e ele plebeu. Ela cercada pela elegância, pela suntuosidade e pelo luxo da nobreza, e ele acostumado a matar um leão por dia para sobreviver, muitas vezes em esquemas de malandro. Mas a Rose vive então aquilo que todos nós, reconhecendo ou não, esperamos do amor. O que essa mulher experimenta? Jack se interessa por quem ela é. Ele não está interessado em o que ela tem, a que família ela pertence,
Que benefícios ele pode receber de um relacionamento com ela? Jack se interessa por quem aquela mulher é. Ele se importa com a história dela, mas se importa também com os sentimentos dela, que parecia que ninguém se importava, nem mesmo a mãe dela se importava com o que ela sentia. Jack cuida dela, protege Rose no momento mais difícil em que ela pensa em dar cabo da própria vida. E Jack a ama ao ponto de renunciar à própria vida para salvar a dela. Você lembra do final do filme? Ele protegendo a sua amada da água congelante enquanto ele mesmo vai falecer ali. Por que essa é uma história que cativa? E que por mais que seja coisa de cinema, a gente não considera utopia um amor assim. A gente pensa que o amor deve ser de fato algo assim. Dentro da gente de que amor verdadeiro é aquele que faz alguém estar disposto a dar a própria vida pelo ser amado. Amor que é amor de verdade é aquele que abre mão de si em benefício do outro. Amor que é amor de verdade é aquele que tem o olhar mais atento sobre o ser amado do que sobre si mesmo. E é justamente esse tipo de amor, esse tipo de interesse, esse tipo de proteção e de entrega que Jesus diz que nós encontramos no relacionamento com Ele. E essa afirmação está revelada no trecho que nós lemos hoje. É claro que esse trecho está inserido dentro de um contexto que é importante que a gente compreenda. Por que Jesus começa a dizer que Ele é o bom pastor? Bem, num sábado, Jesus cura um homem que era cego desde o seu nascimento. E cura de um modo especial e estranho. Ele mistura saliva com terra, passa nos olhos do homem. Diz para aquele homem ir a um tanque daquela região, muito conhecido, chamado como o tanque de Siloé. E diz a ele, olha, vai lavar o seu rosto. E quando aquele homem lava o rosto, pela primeira vez na vida ele enxerga. Os seus olhos filtram a luz. Ele vê as pessoas. E isso, é claro, gera um sentimento de admiração nas pessoas que cercavam a vida daquele homem com um milagre evidente. Elas se perguntavam, vem cá, não é aquele homem cego desde que nasceu, que vivia pela rua pedindo esmolas, não é ele? Outros diziam, não, talvez seja alguém parecido com ele, não pode ser ele. E o próprio homem passa a dizer, sim, sou eu mesmo. Agora eu vejo vocês. Antes eu só escutava, agora eu vejo vocês, sim, sou eu. E as pessoas tão admiradas fazem aquilo que era comum, e é comum, para pessoas que percebem um milagre extraordinário. Elas vão até a igreja e levam aquele homem para que os líderes religiosos do povo vissem o grande milagre que aconteceu, mas para surpresa de alguns, talvez não de todos, os religiosos olham para aquilo com muito estranhamento. E eles começam a duvidar. E eles começam a interrogar aquele homem que Jesus havia curado, dizendo, peraí, você não enxergava mesmo? Mas quem fez isso com você? E como é que ele fez isso com você? E é interessante que eles chegam a uma conclusão. Uma primeira conclusão. Quando perguntam ao homem quando aconteceu aquilo, e ele diz que foi no sábado, a primeira conclusão então que os líderes religiosos do povo chegam é o seguinte, bem, esse Jesus não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Se ele fosse de Deus, ele não estava por aí no sábado fazendo milagre para abençoar ninguém, ele estava guardando o dia santo, como nós religiosos fazemos. Mas aí houve uma divisão entre eles. Eles não tinham unanimidade, porque enquanto alguns diziam, bom, ele não é de Deus porque não guarda o sábado, outros diziam, mas como que um pecador faz um milagre assim? E havia debate, e havia disputa, e eles tentam resolver o debate e a disputa, inquirindo e questionando cada vez mais aquele homem. Chamaram os pais daquele homem que havia sido cego e agora enxergava, tentando questionar, vem cá, seu filho, é seu filho mesmo? Era cego mesmo? Chega um momento que os pais, tão amedrontados com aquele inquérito todo, falam, olha, ele tem idade para responder por si, perguntem para ele. E eles continuam interrogando o homem, até que chega um ponto que esse homem responde estilo Chicó, em O Alto da Compadecida, lembra? Quando perguntavam para o Chicó assim, Chicó,
mas como é que isso aconteceu? Ele dizia: não sei, só sei que foi assim. O homem responde para os seus questionadores o seguinte: olha, vocês estão me perguntando muita coisa, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Só que eles não se convencem e continuam interrogando. Chega um ponto que ele, cansado, diz: olha, sabe o que eu estou achando? Eu acho que vocês também querem ser discípulos dele, de Jesus. Aí os religiosos ficam furiosos. Eles dizem: nós somos discípulos de Moisés. Esse Jesus nós nem sabemos quem é. Discípulo dele é você e mais. Você é cheio de pecado. Fora daqui. E expulsam o homem da igreja. Expulsam o homem da casa de Deus. Expulsam o homem da sinagoga. Esse homem se encontra com Jesus de novo. E é interessante porque os homens de Deus expulsaram da casa de Deus o homem que fora curado. Mas quando ele se encontra com Jesus, o Filho de Deus recebe o homem que os homens de Deus expulsaram do templo. E a Bíblia diz, João capítulo 9, finalzinho do capítulo, que aquele homem reconhece que Jesus é o Messias e o adora e se torna seu discípulo. E as pessoas admiradas, olhando aquela cena toda, ouvem de Jesus uma palavra muito impactante. Ele diz: foi para isso que eu vim, para que aqueles que não veem voltem a ver, para que aqueles que são cegos vejam, e para que aqueles que veem tornem-se cegos. Alguns fariseus estavam perto nesse momento, e é claro que eles vestiram a carapuça, porque eles perceberam que era sobre eles que Jesus se referia, como pessoas que enxergavam, mas não viam, como cegos espirituais. E isso os deixou profundamente incomodados. E percebendo que eles estavam incomodados e em alvoroço, Jesus começa a falar as palavras que nós lemos aqui. Jesus se declara então como o bom pastor, numa clara distinção com aqueles religiosos que deveriam pastorear as ovelhas de Deus, mas estavam maltratando as ovelhas de Deus, extorquindo as ovelhas de Deus, expulsando do templo as ovelhas de Deus, como fizeram com aquele homem que fora curado por Jesus. Então Jesus estabelece o contraste dizendo: eu sou o bom pastor. E estes que deveriam ser pastores do povo de Deus, porque essa é a vocação deles, não são bons pastores. E nesse trecho que nós lemos, nessa passagem que nós lemos, encontramos 3 verdades a respeito de Jesus que têm impacto profundo sobre as nossas vidas. Cada uma delas vai aparecer aqui na TV para que você possa acompanhar comigo. E a primeira verdade desse texto é essa: o bom pastor se importa com as suas ovelhas. É interessante que em poucos versos Jesus repete a mesma ideia algumas vezes: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O adjetivo bom aqui vem do grego kalos, que não quer dizer apenas bom em oposição ao que é mal, mas kalos quer dizer maravilhoso, admirável, impressionante. É assim que Jesus está se apresentando ao povo: eu sou o bom pastor, eu sou o maravilhoso pastor. É um contraste claro com o assalariado. Você vê que ele menciona aqui, dizendo: o assalariado não é o pastor. Algumas versões mais antigas trazem a expressão o mercenário, não é o pastor. O assalariado é alguém contratado para cuidar das ovelhas no campo, mas não é o pastor ou o dono das ovelhas. Ele é um cuidador de ovelhas, mas o interesse dele é o sustento financeiro que vem daquele trabalho. Ele é um profissional. O interesse dele não está nas ovelhas em si, está no resultado do cuidado das ovelhas, a recompensa, o salário. Mas o pastor é diferente. O pastor, sendo o dono das ovelhas, ele se importa com o seu rebanho, que o seu rebanho é vulnerável, por isso ele defende as suas ovelhas.
E note que ao referir a si mesmo como o bom e maravilhoso pastor, Jesus também está revelando a minha condição e a sua, ao nos chamar de ovelhas. Você pode não estar muito habituado como o povo do primeiro século em Israel estava habituado com o trabalho de ter rebanhos de ovelhas, mas qualquer simples pesquisa que você faça no Google mesmo sobre a ovelha, você vai perceber que a ovelha é um animal indefeso, inseguro, míope, que não pode alimentar a si mesma, que não consegue proteger a si mesma e que não consegue nem limpar a si mesma. Ou seja, se existe um animal dependente, esse animal é a ovelha. Então veja como que Jesus é intencional aqui ao mostrar o gritante contraste entre o poder do maravilhoso pastor, do divino pastor, que cuida, protege, provê, e a fragilidade da ovelha. Todas as necessidades das ovelhas, e são muitas, encontram na rica provisão do pastor a sua satisfação. Toda a fragilidade da sua vida, toda a necessidade da sua vida, todos os desafios da sua vida que são maiores do que a sua capacidade de resolvê-los, encontram no bom pastor Jesus a sua satisfação, a sua provisão, a sua suficiência. E o que é mais impressionante nisso tudo é que, sendo tão frágeis como as ovelhas, tão demandantes como as ovelhas e tão potencialmente perdidos como as ovelhas, Jesus diz que, diferentemente do mero assalariado, de novo, numa referência aos líderes religiosos do seu tempo, ele tem um sincero interesse pelas ovelhas do seu rebanho. Elas são fracas, elas são perdidas, elas dão trabalho o tempo inteiro, porque elas demandam um cuidado o tempo inteiro, mas diferentemente do assalariado, que delas apenas se beneficia, o pastor as ama, tem por elas interesse. Queridos, essa é uma afirmação simples, mas é uma afirmação de profundo impacto se você aplicá-la à sua vida hoje. Jesus se importa com você. E como eu sei que a gente tem dificuldade de processar profundamente afirmações que nos parecem essenciais demais, eu vou repetir. Jesus, o bom e maravilhoso pastor, Jesus, o eterno Filho de Deus, Jesus, o Todo-Poderoso, Jesus se importa com você. Mesmo sabendo absolutamente tudo a seu respeito, mesmo conhecendo todas as suas fraquezas e cada uma das suas limitações, Ele se apresenta a você não como um coach de vida, que vai te ensinar a ser a melhor versão de você mesmo. Ele se apresenta a você não como um profissional expert em rebanhos complicados. Chegou então um profissional muito qualificado para cuidar de um rebanho difícil como o nosso, do qual eu faço parte. Não. Ele se apresenta a você como um maravilhoso e bom pastor que ama as suas ovelhas ao ponto de ter sincero interesse por elas. Ele se interessa em nós não porque tira de nós algum benefício. Ele se interessa por nós não porque a nossa vida recompensa Ele de alguma forma. Ele simplesmente se interessa pelo desinteressante. Ele simplesmente se importa. A segunda verdade desse texto é que o bom pastor conhece intimamente as suas ovelhas. O bom pastor se interessa, o bom pastor se importa, mas o bom pastor também conhece intimamente as suas ovelhas. Olha o que ele diz no verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Deixa eu descrever um quadro aqui para você muito comum para as pessoas que ouviam Jesus falar essas palavras naquela época.
Israel, por sua característica geográfica, pelo seu solo e pelo seu clima, não tinha amplos espaços para os rebanhos de ovelhas. Então era muito comum que rebanhos diferentes ficassem juntos num mesmo grande aprisco. Esse aprisco era fechado por uma porta, por isso alguns versos atrás Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Isso é uma outra conversa. Tinha um porteiro ali que também ajudava na vigília daquelas ovelhas, porque podia ser o caso de um aprisco ter 400 ovelhas, e você, sendo pastor de ovelhas, ter naquele aprisco 12. Em 400 ovelhas, 12 apenas eram suas. Mas sabe o que é mais interessante? Quando o pastor chegava na porta do aprisco, ele chamava as ovelhas pelo nome. Jurema, Matilde, Walter. Eu sempre acho maneira a ideia de ter um Walter, né? Valmor. Sabe o que é mais interessante? 400 ovelhas. Matilde, Jurema, Valmor, Walter reconheciam a voz do pastor. Entendiam que aquela voz era a voz do pastor delas. E iam na sua direção. O pastor conhece intimamente as suas ovelhas ao ponto de chamá-las pelo nome. Mas esse conhecimento é mútuo e profundo, porque as ovelhas desse pastor reconhecem o som da sua voz, e é claro que você entendeu onde eu quero chegar. Jesus não lida com você e comigo como integrantes de um grande rebanho, apenas um número nas nossas costas, onde do céu ele olha e diz: ah, ok, aquele ali é o 5.037. Não. Jesus sabe o nosso nome, no sentido de que Ele nos conhece intimamente. Ele conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos perrengues, a nossa história. Ele conhece absolutamente tudo ao nosso respeito. E se você é ovelha do rebanho de Cristo, você sabe que quando Ele fala, chamando o seu nome, a voz dEle você escuta, porque é inconfundível. Ah, mas eu nunca escutei o som da voz dele. Mas você sabe como ela ressoa dentro da sua alma quando ele fala com você. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Não é um conhecimento teórico e intelectual apenas. Não é um conhecimento que você adquiriu só dos livros. Não é um conhecimento que serve para você sustentar conversas com seus amigos de trabalho quando querem falar sobre religião com você. Não, é um conhecimento íntimo, é um conhecimento estreito, é um conhecimento real e é um conhecimento espiritual. O bom pastor tem intimidade com as suas ovelhas e ele tem prazer em se relacionar com elas. É por isso que não somos mais chamados de apenas servos de Cristo, de Jesus. Não foi isso que ele disse aos discípulos? Já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Porque o servo nada sabe do seu senhor, mas eu tudo revelei a vocês. Eu entreguei meu coração para vocês. Quem é discípulo de Jesus serve a Cristo, mas não é só mais um servo de Cristo, é um amigo de Jesus. Ele diz que assim como o pai conhece o filho e o filho conhece o pai, da mesma forma as ovelhas de Jesus o conhecem. E quanto mais o conhecem, mais o amam, mais confiam em quem Jesus é, mais são fortalecidas por Jesus. Então veja que coisa bonita, gente, é um conhecimento mútuo. Já seria maravilhoso demais você pensar: Jesus me conhece. E Jesus me conhece intimamente. De alguma forma Ele quis se interessar pela minha vida ao ponto de me conhecer tanto. Com 8 bilhões de pessoas habitando esse planeta, Jesus sabe quem eu sou, o que passa no meu pensamento.
Ele sabe a minha história. Ele olha para mim como se eu fosse o único ser da criação, porque Ele tem o poder e a capacidade de fazer isso. Ninguém mais tem. Ninguém me conhece como Jesus, mas Ele não apenas me conhece, Ele se dá a conhecer. Ele se revela a mim, de modo que eu me aproxime dEle e tenha cada vez mais interesse em sua companhia, reconheça cada vez mais o som da sua voz, andando com Ele, cada vez mais eu o ame, cada vez mais eu me sinta protegido, protegida, em segurança, ao lado do bom pastor. O que Jesus está declarando aqui, quando Ele diz, assim como eu conheço o Pai, o Pai me conhece, as minhas ovelhas conhecem a mim, eu as conheço, Ele não está dizendo aqui que a comunhão que é encontrada na terra, entre o pastor e a ovelha, ou entre Cristo e sua igreja, é tão estreita quanto a que existe no céu, entre o Pai e o Filho. O que Ele está dizendo é que a comunhão entre Cristo e sua igreja é um reflexo e é um transbordar da comunhão eterna entre Deus Pai e Deus Filho. O amor eterno de Deus Pai para o Deus Filho, de Deus Filho para o Deus Pai, é o molde do amor e da comunhão que há entre Jesus e a sua igreja, o bom pastor e o seu rebanho. Terceira e última verdade desse texto: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor se interessa, o bom pastor conhece intimamente as suas ovelhas e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Bom pastor não é aquele que oprime. Bom pastor não é aquele que explora. Bom pastor não é aquele que devora as ovelhas. Bom pastor não é aquele que altivamente pisa no rebanho, como se julgasse a si mesmo como um representante de Deus em condições de fazer isso, com pessoas que Deus ama. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ao invés de maltratá-las, repudiá-las, extorquí-las e devorá-las. Jesus deixa isso explícito nos versos 11 e 15. No verso 11 ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no verso 15 ele diz, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Os fariseus expulsaram da sinagoga, a igreja, o homem que havia sido curado por Jesus da cegueira. Eles usaram seu poder religioso para oprimir pessoas e lançá-las fora. Eles usaram a sua autoridade religiosa para afastar pessoas. Jesus, o bom pastor, veio não para expulsar as ovelhas, mas para dar a vida por elas. Ele amou cada uma de suas ovelhas a ponto de se entregar no lugar delas. Então veja, queridos, o amor de Jesus não é um amor pautado em palavras convincentes. Ele não nos amou com palavras bonitas. Ele não nos amou e nos convenceu através de um discurso que a gente, ao escutar, disse, eu nunca escutei algo tão bonito e cativante como o que ele diz. O que ele disse era belo demais, o que ele disse era profundo demais, mas ele provou o amor dele por você e por mim, entregando a própria vida no lugar da nossa. Ele nos amou, como ele mesmo disse, até o fim, até a cruz. Para salvar as suas ovelhas, a lei de Deus que foi violada precisava ser obedecida. Mas você e eu éramos incapazes de obedecer à lei de Deus. Ela só nos condenava. O pecado nos impedia de ser obedientes. A justiça de Deus, ultrajada pela nossa vida indiferente a Ele, precisava ser satisfeita. Mas justamente a nossa vida indiferente ao Deus Criador nos tornava culpados diante da justiça de Deus, não inocentes. E tudo isso nos mantinha longe de Deus. E longe de Deus, impossibilitados de experimentar a vida que fomos de fato criados para viver, uma vida plena, no melhor sentido da palavra,
uma vida plena com Deus e uma vida para Deus. Foi somente Jesus, o Cordeiro sem defeito. Somente Jesus, o Cordeiro sem defeito, poderia salvar a você e a mim e nos manter em seu rebanho, cercados pelo seu cuidado, guardados por seu amor. Aquilo que você, como ovelha frágil, perdida, enxergando pouco, era incapaz de fazer por você mesmo, o bom pastor fez por você. Ele se ofereceu como um cordeiro sem pecado, o único que foi capaz de obedecer à lei de Deus perfeitamente, a obedeceu em seu lugar. O único que poderia se apresentar diante de Deus confiando em sua justiça própria, diante do todo justo Deus. Como diz Paulo escrevendo numa de suas cartas, foi feito pecado em nosso lugar para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é somente esse amor de Jesus que sacia aquele nosso desejo de experimentar o amor de maneira única. Esse desejo está no coração de cada ser humano. A sensação de que você não pode passar a vida inteira sem provar do amor como uma experiência única, o amor de maneira única. É apenas no amor de Jesus que esse nosso desejo é satisfeito e é saciado, porque é um amor que não pode ser comparado a nada mais. É um amor que não pode ser medido com nenhuma outra expressão de amor. É um amor que satisfaz por completo. No filme Titanic, Rose passa a vida inteira lembrando com saudade e com um sentimento de vazio de um amor que ela teve. Um amor que se importou com ela, um amor que a conheceu como ela realmente era, e um amor que a amou ao ponto de perder a vida para salvar a dela. No filme ela é uma idosa bem velhinha, que passou a vida inteira lembrando desse amor. Mas Jack morreu. Ela nunca mais o viu. Jesus se importou com você. E porque se importou com você, Ele veio ao mundo para ser o seu Salvador, o meu Salvador. Jesus conheceu você. Ele conheceu cada pensamento, cada sentimento, cada ação. Desesperador talvez, não é? Mas ainda assim, Ele quis você. Perto dEle, ovelha do rebanho dEle. Jesus amou você. Ele subiu numa cruz em seu lugar. Mas diferente da Rose, do filme Titanic, a gente não lida com essa memória apenas como uma lembrança de quem foi Jesus e do que no passado Ele fez. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. Ele está vivo para sempre. E para sempre Ele é o nosso maravilhoso e bom pastor. O amor que sacia a nossa alma não é uma memória que perdemos e não podemos recuperar. É apenas saudade, é apenas lembrança. O amor que ressignifica a nossa vida está vivo, pulsante por nós diariamente e se apresenta como o nosso bom e maravilhoso pastor. Como bom pastor, Jesus se importa com você hoje. Ele te consola no sofrimento, porque o seu sofrimento não passa despercebido dele. Ele te conforta na dor, porque Ele não é indiferente à sua dor, Ele se importa. Ele se torna um cais em meio ao caos que tantas vezes a sua vida se torna. Você olha para a sua vida e diz: não há lugar seguro para eu ancorar a minha alma, até que você encontra Jesus, o cais, para você lançar a sua âncora e ficar firme no temporal. Porque Ele se importa com você, Ele jamais deixa de olhar para você com amor. Ele jamais deixa de defender você
com poder. Por quê? Porque Jesus se importa com as suas ovelhas. Como bom pastor, Jesus conhece intimamente você. E Ele se revela a você de modo que Ele não seja apenas um estranho. Ele se revela a você de modo que Ele seja não apenas um grande poder diante do qual você se curva em respeito ou temor. Ele se revela a você como um amigo. Há uma música linda, muito cantada nos Estados Unidos, já foi traduzida para o Brasil, mas pelo menos na minha percepção e experiência ela é bem pouco cantada. Que ela diz assim: um amigo encontrei, mais chegado que um irmão. Jesus, 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 meu maravilhoso amigo, meu precioso amigo. É assim que Ele se revela. Ele não quer ser um nome mágico, que quando usado na hora certa, resolve os seus problemas, te livra das enrascadas que você se meteu. Não, Ele quer ser mais do que isso. Ele quer estar ao seu lado como um pastor que fica ao lado das ovelhas, como um pastor que conhece o seu rebanho e chama cada uma de suas ovelhas pelo nome. Jesus quer ser o seu grande amigo. Jesus quer ser o amigo que nenhuma outra pessoa pode ser para você. Nem o seu cônjuge, por mais que você o ame, por mais que ele ame você, pode ser. Nem aquele a quem você comumente olharia e diria: essa pessoa, pelo histórico da caminhada ao meu lado, é o meu grande amigo, é a minha grande amiga. Jesus é o amigo incomparável. E Ele quer ser isso. Porque Ele não apenas nos conhece intimamente, Ele se dá a conhecer. E quanto mais conhecemos Jesus, mais confiamos em Jesus. Como bom pastor, Jesus ama você profundamente. E eu sei, talvez momentos difíceis façam o coração duvidar do amor de Deus. Porque tem momentos que a gente não entende. E até a gente entender que nem tudo a gente tem que entender leva tempo. E a gente pensa: se Ele me ama, por que Ele me permitiu sofrer? Se Ele me ama, por que Ele me permitiu sangrar desse jeito no coração? Se Ele me ama, por que Ele permitiu eu perder isso? Todas as vezes que o seu coração for desafiado a duvidar do amor de Deus por você, olhe para a cruz. O Deus que ofereceu a vida do próprio Filho, único Filho, amado Filho, para morrer numa cruz e através desse sacrifício, e apenas através desse sacrifício, fazer de você um filho de Deus, uma filha de Deus. O Deus que fez isso não está brincando com a sua vida. O Deus que fez isso não pode ser indiferente. O Deus que fez isso não é um sarcástico, um tirano espiritual que tem um mórbido prazer na dor de suas criaturas. O Deus que permitiu seu filho ser castigado numa cruz sem pecado algum, para que apenas através desse sacrifício fizesse de você e de mim filhos e filhas de Deus. Ele não está brincando com a gente. Ele tem um propósito amoroso e bom, mesmo quando você não entende, mesmo quando eu não entendo. Eu tenho uma frase de um querido amigo que fala isso há anos. Há anos ela faz tanto sentido para mim que eu a repito. Ele diz: quando eu não entendo o que Deus faz, eu confio em quem Deus é. E às vezes é isso que acontece. A gente entra numa estação da vida e a gente passa a perguntar: será que Ele me ama mesmo? Porque a gente não entende o que Ele está fazendo. Mas a gente olha para a cruz de novo e a gente confia em quem Deus é. Há um propósito amoroso e bom. O bom pastor se importa com você. O bom pastor conhece você intimamente e se dá a conhecer. O bom pastor ama profundamente a sua vida. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, nosso maravilhoso e bom pastor Jesus.
Te agradecemos porque a nossa vida não é desconhecida do Senhor e nem o Senhor olha para nós como um estorvo que o Senhor precisa suportar. É incrível perceber que o Senhor se interessa por quem não tem nada para te oferecer. É incrível perceber que o Senhor conhece a gente em cada fraqueza, debilidade e ausência, e ainda assim, o Senhor se revela a nós não como um cuidador, mas como um pastor amoroso, que nos conhece e se dá a conhecer como um amigo leal. É impressionante, Senhor, saber que sendo quem somos, somos tão amados por Ti. A nossa necessidade de amor encontra sua satisfação quando olhamos para a expressão do Teu amor, Jesus. Sempre, de alguma forma, desejamos que alguém morresse de amor por nós. O Senhor morreu e ressuscitou e está vivo e nos concede vida em Ti. Nos leva, Senhor, embora nesse domingo e nos leva para os nossos compromissos dessa semana, debaixo da Tua paz, mas também na certeza de que o bom e maravilhoso pastor está conosco, se importando, nos conhecendo e dando-se a conhecer e nos amando de forma perfeita. O Senhor não pode nos amar mais, o Senhor também não consegue nos amar menos. O Teu amor é a medida exata da perfeição e nós Te louvamos por isso. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso maravilhoso e bom pastor, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nesse domingo, para a glória de Jesus. Amém e amém.